A paz, meus irmãos, boa noite. Mais uma noite que o Senhor nos concede, o privilégio de estarmos na presença dEle. E eu já agradeço, em primeiro lugar, a Deus e aos nossos pastores, por mais uma vez, confiar aqui o altar. É uma grande responsabilidade. E eu já quero te pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 9, tão somente o versículo de número 23. E o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem nessa noite: não perca o foco. Você nasceu para dar certo. Amém? Todos acharam? Amém? Então vamos ler. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, somente esse versículo, eu quero começar compartilhando com vocês que pode parecer fácil estar aqui neste lugar, mas não é. Quando cheguei à noite, a irmã Isabela falou: vai pregar essa noite, mas está tão tranquila. Eu falei: por fora sim, mas por dentro só Deus sabe, porque é uma grande responsabilidade estar aqui no altar e trazer a palavra de Deus, para as nossas vidas, porque começa por mim. E eu confesso que quando eu vi lá, a escala dos preletores, eu estava em casa e eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar? Porque por mais que você sempre separe alguns versículos, para quando você tiver a oportunidade de pregar, sempre vem essa dúvida. Eu tenho certeza que eu não sou a única, que acontece isso. E eu falei: Senhor, que tema? O que eu vou pregar, E ali nós estávamos exatamente nas vésperas do primeiro encontro da escola de família. E eu falei: meu pai. E eu confesso que eu não tinha um tema em mente para trazer, E aí chegou o dia do encontro da escola de família. E nós acordamos muito cedo, porque o irmão Carlos, nós combinamos tudo bonitinho, irmãos. Mas combinar é uma coisa e acontecer é outra. E nós havíamos combinado que naquela sexta-feira o irmão não ia para visitar clientes muito distantes, porque ele tem cliente até Trindade, que é depois de Paraty, é bem longe. Ele tem clientes depois de Miguel Pereira, Pati de Alferes. Então, são lugares bem distantes. E mesmo ele saindo cedo, às vezes acontecem alguns contratempos e ele acaba chegando muito tarde em casa. E nós havíamos combinado que naquele dia nós íamos nos concentrar em estar mais ali, ligados, naquele momento em que nós íamos iniciar ali o Ministério de Família. E aí, quando nós fomos dormir, ele falou: filha, amanhã eu vou ter que levantar bem cedo. Aí eu: bem cedo, mas não vai ser um horário normal? Ele: não, bem cedo. Tudo bem. E aí nós levantamos bem cedo, 4h30 da manhã. O bem cedo é sempre assim. E ele falou: eu vou precisar ir até Angra. E eu confesso, irmãos, que eu olhei assim para ele, e a vontade já foi brigar de manhã cedo, Mas como? Nós temos um trato, fizemos um combinado que você não estaria indo para Angra, para longe. Nós temos um compromisso hoje à noite. Bom, mas ali, eu senti de Deus ficar quieta. Na verdade, ele já sabia desde a véspera, mas ficou quietinho, para já não ter uma DR ali, na véspera. Aí, tudo bem, ele saiu, e foi. Só que eu havia programado fazer algumas coisinhas para trazer para o nosso coffee break,
e dentre elas eu ia precisar ir num lugar buscar uma encomenda dos pães. Falei, e agora? Eu não dirijo, não tenho carro, né? E na hora, eu confesso que passou 1000 coisas pela minha mente, eu fiquei agitada, fiquei nervosa, fiquei aborrecida. E eu falei, poxa, eu combinei com ele. E ele teve que ir, irmãos, não por um problema de trabalho dele propriamente. Ele foi para resolver um problema que a equipe de entrega criou. Deixou o cliente na mão, sem produto. E aí ele teve que ir lá para apagar o incêndio do cliente, né? Como é que uma padaria fica sem pão? Não dá. Então, ele tinha que ir lá, e não era um cliente só, eram vários. Bom, enfim, eu confesso que eu fiquei muito agitada, muito nervosa, mas passado um tempo, Deus começou a falar no meu coração, olha só como as coisas acontecem. Vocês programaram ficarem focados no que tem para acontecer hoje à noite. E, no entanto, olha como tantas coisas já estão acontecendo para tirar o teu foco. E ali Deus me deu esse tema. Não perca o foco. Você nasceu para dar certo. Amém? E ali, né, graças a Deus, quando o irmãozinho chegou em Mangaratiba, o carro deu um problema, né? Ele ameaçou aquecer e ele teve que parar e resolveu retornar, né? Retornou pela hora do almoço. Para minha surpresa, ele chegou em casa. E a encomenda que eu precisava buscar, eu tive a brilhante ideia de chamar um Uber, embora fosse uma distância relativamente perto, mas a pé. Como é que eu ia vir com os pães assim grandes, né, esticados no braço, andando pela rua? Falei, vou chamar um Uber. E me lembrei de um primo que mora do lado, mas eu não tinha o contato. E fui até o meu irmão para pedir o contato. Quando eu cheguei lá e pedi para o meu irmão o contato, ele falou, mas para que você quer? Eu falei, não, é só para eu ir ali rapidinho na padaria, pegar o pão e voltar. Ele falou, me diz que horas que é que eu te levo lá. Porque eram realmente coisas de 10 minutos, né? E Deus faz isso, irmãos. Ele usa até o ímpio para abençoar a obra dele. E foi exatamente o que ele fez. Ele ali usou a vida do meu irmão para resolver uma situação que eu precisava para estar na obra dele, para fazer a obra dele acontecer. E Deus, ele faz exatamente desse jeito. E ele me deu esse tema. E aí eu fiquei meditando naquele dia exatamente sobre... Eu não gosto de dar muita legalidade, muita... não gosto de exaltar muito o inimigo, não. Né? Mas a gente sabe que ele é ardiloso. E ele lança situações, muitas vezes, para que eu e você, a gente venha perder o foco. Nós estamos ali no caminho para trilhar aquilo ali. Mas, muitas vezes, ele lança a situação para que eu e você, a gente venha perder o nosso foco. Não é diferente na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Deus, ele tem sonhos, tem planos para mim e para você. Quando eu e você, quando nós temos sonhos, nós colocamos os nossos projetos nas mãos de Deus, Deus sonha junto comigo e contigo. Mas muitas vezes o inimigo ele lança situações para que eu e você, a gente venha perder o foco. E aí, quando a gente perde o foco, a gente muitas vezes pode botar tudo a perder. Imagina se 4h30 da manhã, quando o irmão Carlos me diz que vai para Angra, eu já começo a brigar com ele, né? Não foi isso que a gente combinou, tudo mais. Olha só, nós íamos estar iniciando naquele dia uma escola de família. E o intento do inimigo era o quê? Era já trazer ali
uma situação chata, de repente uma desavença, uma discussão entre quem? Nós dois. Então, muitas vezes, nós temos que estar muito ligados para que a gente não venha perder o foco. Porque, como diz aqui, né, esse título, eu e você, nós nascemos para dar certo. Nós somos o plano da criação de Deus. Mas a gente precisa estar ligado a todo momento. E aí o Senhor, Ele me deu essa mensagem. Não perca o foco. Você nasceu para dar certo. Muitas vezes nos sentimos paralisados por inúmeras situações do dia a dia. E essas situações muitas vezes nos levam a perder o foco, retroceder e olhar para trás. Essas situações nos paralisam muitas vezes. Deixamos de realizar nossos projetos, os sonhos de Deus para a nossa vida, seja por medo de arriscar, darmos ouvidos a pessoas e até mesmo olharmos para situações adversas que nos fazem perder o foco. E eu achei interessante, né, que as palavras que elas vêm sendo ministradas aqui a cada domingo, elas vêm se completando, né? O pastor trouxe uma palavra falando sobre que nós somos escolhidos de Deus, né? A irmã Liliane veio trazendo uma palavra, né, sobre Isaías, quando Isaías diz para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, à noite do domingo passado, Deus usou a vida da irmã Vanessa, né, para falar ali. Olha a experiência que a irmã Vanessa teve, limpando o micro-ondas, né? Que não é tudo de uma vez, é por partes, é de glória em glória. E é assim na nossa vida. Deus, Ele tem um plano perfeito para mim e para você. Mas esse plano, ele não vai se dar de repente, de uma vez só. Pode até acontecer, mas Deus, ele vai traçando, né, uma linda história para mim e para você. E eu acho muito interessante, estou lendo um livro, e esse livro conta a história de uma menina. E essa menina, ela tinha muitos sonhos. E um dia, ela resolve sair para realizar os sonhos que Deus havia planejado para a vida dela. Porém, durante toda a sua infância, sua adolescência, ela sempre ouviu sua mãe dizer: cuidado ao sair, cuidado ao atravessar a rua. É muito perigoso, você pode morrer. E aquela menina toma a atitude de sair, né, para realizar os seus sonhos. Mas quando ela chega do lado de fora, quando ela chega na calçada, ela se depara com uma rua para atravessar. E ela ali paralisa, porque ela lembra de tudo que ela ouviu quando era criança, né, sobre o perigo de atravessar aquela rua. E não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes, ficamos paralisados por termos escutado a vida toda frases como essa: jamais atravesse essa rua, pois é muito perigoso. Com certeza, no momento em que aquela menina se deparou com aquela rua, ela perdeu o foco de estar indo realizar os sonhos que Deus tinha para a vida dela. Muitas vezes, uma situação ou outra faz com que eu e você venhamos também a perder o foco daquilo que a gente planejou, daquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Nessa noite, Deus, ele quer falar que ele tem
planos de nos levar a lugares altos. Nem tudo que eu e você ouvimos são verdades. Grande parte do que eu e você escutamos por toda a nossa vida podem ter gerado em nós crenças limitantes que até hoje nos impedem de atravessar a rua. E essas crenças muitas vezes estão dentro de mim e de você para nos impedir de atravessar a rua e realizar o plano que Deus tem para mim e para você. Porque elas vão nos limitar, vão nos impedir. Deus hoje quer que eu e você, a gente venha olhar com os olhos da fé. Nós lemos em Marcos 9, 23, né? Que se podes, tudo é possível ao que crê. Deus hoje fala para mim e para você, como Ele falou lá atrás, para o pai daquele menino que vivia endemoniado. Ele falou para aquele pai, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele queria manifestar o poder dele, mas era através da fé daquele pai. E Deus, muitas vezes, Ele está esperando que eu e você, a gente venha avivar a nossa fé, para que Ele venha cumprir os planos, os projetos, o que Ele tem para a minha e para a tua vida. Muitas vezes nós deixamos de alcançar, não porque Deus não quer nos dar, é porque nós paralisamos, nós não colocamos a nossa fé em prática. Então, nessa noite, Deus Ele quer trazer para o meu e para o teu coração essa palavra. Se podes, tudo é possível ao que crê. Então, se você hoje, você está meio que paralisado no projeto que Deus tem para a tua vida, Ele quer te chamar a uma renovação de fé para que os planos dele se cumpram na tua vida. E aqui eu quero ressaltar 2 pontos interessantes para a nossa meditação. A quem você tem dado ouvidos? O que tem feito você perder o foco? E eu quero ressaltar aqui 2 pessoas na minha e na tua vida. E essas 2 pessoas, elas vão estar, na verdade, com sentidos contrários. Uma são as pessoas bombeiras. Você vai entender o sentido contrário dessas pessoas. A primeira pessoa são as pessoas bombeiras. Será que eu e você temos dado ouvido às pessoas bombeiras na nossa vida? As pessoas bombeiras a qual eu me refiro são aquelas que estão sempre jogando um balde de água fria, sempre tentando apagar os teus sonhos. Não estou aqui desmerecendo os bombeiros, tá, meus irmãos? Mas as pessoas bombeiras a qual eu me refiro aqui nessa palavra é aquela pessoa que você, às vezes, vai correndo contar uma ideia que você teve, um sonho que você tem, um projeto que Deus te deu, e você vai todo bobinho lá, achando que aquela pessoa vai vibrar com você, sabe? Vai dizer, olha, vai na tua força, você consegue, se precisar eu te ajudo. E aquela pessoa fala o quê? Esse projeto não vai dar certo. Isso não vai acontecer nunca. Esse sonho, nunca isso vai se realizar na tua vida. Muitas vezes, nós ouvimos essas palavras. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, em algum momento, já ouviu uma palavra dessa.
A pessoa bombeira que vem e joga um balde de água fria no teu sonho, nos planos que Deus tem para a tua vida. A outra pessoa é a pessoa incendiária. E aí, eu quero ressaltar como exemplo, né, da pessoa incendiária, uma avó. Uma avó que um dia o neto chegou para ela e falou assim: vovó, um dia eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E sabe o que ela respondeu para o neto dela? Vai sim, você pode. Sabe quem é essa pessoa? Barack Obama. Um dia ele falou para a avó dele: vó, um dia eu vou ser, ele era um menino, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E aquela avó falou para ele: vai sim, você pode. Olha que vozinha incendiária. Que eu e você sejamos sempre pessoas incendiárias. Eu creio que você tenha entendido o sentido trocado de bombeiro e incendiário. Que não sejamos nunca bombeiros, que sejamos sempre incendiários, para incentivar outras pessoas. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque Deus botou na minha vida uma pessoa incendiária, né? O meu lindo marido ali. Por quê, meus irmãos? Porque no decorrer de toda a minha vida, o Carlos ele sempre foi um incentivador. Ele nunca me botou para baixo. Ele nunca falou para mim: você não vai conseguir, você não pode. Muito pelo contrário. Até hoje, ele é essa pessoa que diz para mim: vai sim, você pode. E eu vou compartilhar com vocês. Há 6 meses, eu fui chamada numa inscrição que eu havia feito para uma bolsa de um curso. E quando eu cheguei lá, né, a gente sabe que sempre tem aquela estratégia, né? Vem que você ganhou uma bolsa, mas quando chega lá não é bem assim, né? Aquela bolsa não é bem uma bolsa, é um porta-níquel, né? Mas tudo bem, eu já fui, né, ciente de que era desse jeito. E quando eu cheguei lá, era um curso de gastronomia para ser chefe cozinheiro. E eu confesso que era assim o meu sonho fazer esse curso, né? Eu já havia feito curso na área de confeitaria, de fast food, mas esse de cozinheiro não. E era um sonho que eu tinha em fazer. Antes da pandemia, né, começar, eu ingressei na faculdade de gastronomia, mas aí logo após eu ter ingressado, veio a pandemia e aí passou a ser tudo online, já não era mais a mesma coisa e eu desisti. E ali, quando eu cheguei nesse curso, eu vi todas as possibilidades e eu falei para a pessoa: olha, eu não posso definir agora, eu preciso, né, conversar com meu marido, né, porque o valor é alto. E eu fui para casa, né? E quando eu cheguei em casa, eu nem ia, irmãos, a verdade é essa, né? O Carlos ele é uma pessoa tão incendiária que eu falei assim: filho, eu não vou lá não, né? É mais um curso que chama, mas aí o valor é muito alto, eu nem vou lá, né? E ele falou: vai sim, vai lá ver o que que é, né? E eu fui, né? E eu fui e fui para casa e cheguei em casa e eu falei: filho, as condições são essas, né? Eu não quero trazer mais uma despesa para casa, né? E tudo mais. E ele falou: faz sim, você pode. Você vai fazer sim. É o teu sonho, então você pode, você vai fazer. Talvez você olhe para mim e fale assim: mas irmã Tânia, você já não é mais uma menininha, né? Para que você quer se formar nisso?
Para que você quer ser uma chefe? Você quer abrir um restaurante? Não. Você quer abrir um buffet igual a irmã Karen? Também não. Já não tenho mais esse pique, porque a gente sabe que é um pique acelerado, né? Mas eu tenho um sonho. E eu creio que Deus é aquele que Ele vê o meu e o teu sonho, né? E quando a gente se coloca disponível para que Deus realize o sonho na nossa vida, isso vai acontecendo naturalmente. E ali eu decidi, me matriculei, iniciei, já estou lá há 6 meses, né? No mês passado eu fui contemplada como aluna nota 10, ganhei uma aula, né, de brinde e tenho me esforçado. Eu tenho um sonho? Tenho. Eu tenho um sonho de, no futuro, me tornar uma chefe para ensinar a outras pessoas. Eu tenho o sonho de ensinar a muitas mulheres que às vezes estão dentro de casa precisando de um recurso extra, nas mãos de um marido, às vezes abusivo, um marido, às vezes, mão de vaca, né? E ela não tem as coisas que precisa ter. Eu tenho esse sonho, meus irmãos, de ensinar a outras pessoas, de compartilhar o que eu aprendi, para que essas pessoas mudem de vida, para que essas pessoas tenham suas vidas transformadas. Eu não sei se Deus vai realizar esse sonho, mas à medida que Ele abre uma porta, eu boto o pé na frente e entro. À medida que Ele for abrindo as portas, eu vou tomando posse daquilo que Ele está me dando e eu vou entrando. E quando eu entrei nesse curso, eu falei: Senhor, eu só vou permanecer nesse curso se o Senhor me der condições de arcar com esse valor, com o suor das minhas próprias mãos. E eu estou lá há 6 meses. E Deus todo mês, através do meu trabalho, Ele tem provido um recurso para que eu possa pagar o meu curso. Cada docinho que você compra ali da irmã Tânia, ele é revertido no pagamento de um sonho que Deus está realizando na minha vida. Às vezes o cansaço vem, às vezes você não está tão bem assim, ainda mais quando a gente já não é mais uma menininha. Mas se Deus, Ele colocou um sonho no teu coração, você nasceu para dar certo. A palavra de Deus para minha vida e para a tua é vencer e vencer. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Que hoje, que nessa noite, você tome posse. Que se você crê, tudo é possível àquele que crê. Não temas. Deus é contigo. Continue nessa força. Não dê ouvidos, como o irmão Carlos pregou hoje pela manhã, não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvido a pessoas bombeiras, não. Procure pessoas incendiárias. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que tem sido alguém incendiário na minha vida, que me incentiva todos os dias a não desistir, a continuar em frente, a persistir, a continuar buscando realizar o sonho de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração. Eu não sei que sonhos, que projetos Deus tem trazido ao teu coração, e muitas vezes, né, algumas coisas acontecem para te tirar do foco, para que você perca, né, o incentivo, perca a fé, sabe, de continuar.
Mas nessa noite Deus quer renovar a fé no teu coração e dizer para você: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém?